Olá, turma do nono ano! Vamos lá então para a nossa próxima aula de História. Eu estou aqui na página 297 e o assunto agora é imigrantes no Brasil, ok? Com o fim da escravidão, surgiu uma demanda por trabalho, certo? Antes, quem fazia todo o trabalho nas fazendas cafeeiras era o escravo, ok? Agora, como não se pode mais escravizar as pessoas, precisa-se de trabalhadores, ok? E quem vai ser incentivado a vir para o Brasil preencher essas vagas de trabalho são os imigrantes, ok? Por meio de que processo isso acontece? Os grandes coronéis da indústria do café, eles vão financiar algumas famílias, principalmente italianas, para vir ao Brasil, ok? O que isso significa financiar? Eles vão emprestar dinheiro para essas pessoas, para que elas venham ao Brasil, para que elas se instalem nas fazendas, ok? E essas famílias contraem então uma dívida com o coronel como produtor de café, ok? Então é um contrato, ok? Empresta-se dinheiro, a família vem para o Brasil e essa família precisa trabalhar agora para pagar de volta o coronel, ok? Acompanhe então comigo o texto. Imigrantes no Brasil. Desde meados do século XIX, com o fim do tráfico de escravizados, setores da sociedade brasileira passaram a apoiar a vinda de imigrantes ao Brasil, principalmente para atender ao problema da falta de mão de obra nas fazendas cafeeiras. O governo republicano e os grandes fazendeiros resolveram então incentivar a vinda de imigrantes, financiando os custos das viagens. Desse modo, antes mesmo de embarcar para o Brasil, os imigrantes já contraíam dívidas com o governo e com os cafeicultores brasileiros. Então, o governo fazia parte também desse processo, ok? Também o governo emprestava dinheiro para algumas pessoas. Nessa época, as pessoas que vieram ao Brasil eram de origens diversas, como italianos, japoneses, espanhóis, alemães e libaneses, sendo em maioria, como eu já havia mencionado, italianos. Como que é a vida dessas pessoas? A vida no campo. A maioria dos imigrantes que vieram para o Brasil nessa época foi encaminhada para trabalhar nos cafezais. As respectivas famílias se instalavam nas fazendas e recebiam em troca uma parte da produção de café e uma pequena remuneração. Todos os membros da família tinham de trabalhar, inclusive as crianças. Em seus lotes de terra, os imigrantes produziam também pequenos cultivos próprios para se sustentar, como cereais e legumes. Nesse sistema de trabalho chamado colonato, as famílias imigrantes viviam sob um regime de submissão, já que eram obrigadas a ficar nas fazendas pelo menos até quitarem suas dívidas de viagem. Além disso, muitas vezes trabalhavam em condições de exploração e sem a garantia de direitos. O nome, então, desse sistema de produção, esse contrato entre o fazendeiro e as famílias, é colonato, ok? E todo mundo tinha que trabalhar em troca de remuneração, inclusive as crianças, ok? Até no mínimo a quitação total das dívidas, ok? Virando então a página, agora eu estou na 298 e nós vamos ver a vida nas cidades. Dentre esses imigrantes, haviam aqueles também que vinham se instalar nas cidades, ok? E eles eram pequenos proprietários, ok? Eles tinham algumas pequenas lojas e comércios, ok? Então, eles vinham para a cidade buscando melhorar de vida
em relação àquela vida que ele vivia lá no país de origem dele, ok? Então, a vida nas cidades. Como no início do período republicano, algumas cidades brasileiras passaram por um processo de crescimento e modernização, a oferta de emprego em obras públicas, indústrias e comércios cresceu, atraindo parte dos imigrantes que chegavam ao país. Muitos deles passaram a trabalhar nas indústrias que pouco a pouco se instalavam no meio urbano. O comércio também estimulou o interesse de muitos imigrantes, os quais exerciam muitas funções, entre elas a de vendedores ambulantes e proprietários de lojas. Observe exemplos nas imagens a seguir. Então, nós temos aqui exemplos de imigrantes que conseguiram acumular dinheiro e criar o próprio comércio, ok? Seu próprio negócio. Aqui temos uma loja e aqui temos um comerciante independente, ok? O engajamento político dos imigrantes. Muitos imigrantes que vieram para o Brasil tinham em comum as ideias políticas que circulavam no contexto industrial europeu no final do século XIX e início do século XX, as quais propunham a luta por direitos trabalhistas e a crítica a regimes de trabalhos baseados na exploração da mão de obra. Assim, os imigrantes se engajaram politicamente a fim de obter mais direitos e melhores condições de vida aos trabalhadores. Produziram jornais, divulgaram panfletos e realizaram greves e paralisações em busca de seus objetivos. Foi a partir desses movimentos que começaram a se organizar os primeiros sindicatos no Brasil, importante instrumento de luta e união dos trabalhadores até hoje. Vamos conhecer a influência dos imigrantes na luta operária ocorrida no Brasil no início do século XX? Leia as páginas seguintes. Essas páginas seguintes e esse engajamento será melhor visto na próxima aula. Ok? E o que acontece? Esses europeus, eles vêm de países que possuíam muitas lutas de trabalhadores, ok? Os trabalhadores eram engajados politicamente a favor de seus direitos, ok? Então, esses imigrantes trazem essas lutas a favor de direitos, buscando melhores condições de trabalho, melhores salários, ok? E o melhor desenvolvimento das condições de sua vida aqui para o contexto brasileiro, ok?